Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar andamento a mais uma Brain Live. Hoje temos um tema super especial, nós vamos falar sobre mentalidade. E temos um super convidado especial, o Marcos Mascarenhas. Então, vou chamá-lo para conversar conosco. Boa noite. Aê, Aê! Tudo bem, Marco? tudo bem, tranquilo. Deixa eu abaixar aqui. Bom, vamos lá. Então, hoje é a nossa Brain Live, a nossa 16ª live. Olha só que legal o nosso canal. Estamos aí. Ah, Muito bem. Boa noite, o pessoal tá chegando, tá entrando na nossa live. E hoje a gente tem um tema assim bem especial, bem chamativo, um tema diferenciado, né? Que assim, por mais que você fale assim, nossa, ela é psicopedagoga, e ela vai falar sobre mentalidade junto com o especialista, e é assim, nós vamos falar sobre mentalidade, porque mentalidade é tudo. Se você não tiver muito bem resolvido, como é que você vai resolver a saúde mental da sua família? Organizar a rotina sua familiar, a sua rotina de trabalho? Como é que você vai fazer tudo isso? Se você não tiver uma organização mental, não tem como. Então, é um tema super relevante. E a gente vai conversar com o Marco, que está aqui. Ele é especialista em mudança de mentalidade, autoconhecimento, espiritualidade. Ele é mentor, gente, para manifestação de desejos. Depois você vai contar mais sobre isso. E é um treinador mental que ajuda a libertar e prosperar. Seja bem-vindo, Marco, para a nossa Brain Live. Tudo bem? melhor agora, né? Alegria de me ver. Marco, como que foi, assim, o seu interesse? Quando que esse desejo por esse tema sobre mentalidade, essa mudança, essa busca, esse seu estudo começou? Conta pra gente. Então, de forma oficial em 2017, mas a minha primeira mudança de vida foi em 2012, quando nasceu meu filho. Inclusive hoje, Dia Mundial do Autismo, meu filho é autista. Sim. Aí, a primeira mudança foi por causa dele, né? Virei pai, a vida já muda, né? Aí em 2017 eu comecei a estudar e não parei mais. Maravilha. E aí você começou a estudar, esse seu percurso começou em livros, em cursos, como foi? Então, eu nunca tinha lido um livro a minha vida inteira, você acredita? Aí eu comecei a escutar áudio do meu primeiro mentor que chama Pablo Palcar. Uhum. Ele tem uma série de áudios que eu recomendo. São, se eu não me engano, 8 áudios de 1 hora. Que ele chama de pílulas de pílulas mentais para a pessoa escutar. Aí se a pessoa Uhum. tinha o perfil que eu tinha na época de não ler, né? Aquilo era maravilhoso. Você botava o áudio, deixava tocando 1 horinha ali cada áudio, né? Ele Sim. recomendava, ele recomendava que você escutasse um por dia, né? Uhum. E aí eu comecei a escutar, e foi bem na época que eu estava para operar, então eu tinha que ir lá para Itapevi de trem e andar da estação de Itapevi até o hospital a pé. E dava mais ou menos uns 20, 30 minutos de caminhada. E aí eu botava o áudio e andando e escutando. Uhum. Ali me destravou de um jeito. Aí eu, aí eu comprei o livro dele, que ele também tem um livro chamado Mentalidade, do Paul Palcar, Blinde a Sua Mente para Encher o Seu Bolso. Livro maravilhoso. Uhum. Aí ele falou, você não precisa ler o livro de uma vez. Você pode ler uma página por dia. E eu comecei desse jeito, uma página por dia.
Nunca tinha lido um livro na vida. Quando eu fui ver, terminei. Muito bem. E isso que você está falando assim é super interessante, porque se você pega hoje os melhores coachings do mercado, né? Os players que estão aí super a sensação do momento na internet. Eles falam muito sobre isso, sobre a sua organização, sobre a sua rotina, sobre você querer mudar, né? E essa transformação na mentalidade muda praticamente tudo, 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 né? E fora essa parte, quando que você começou a identificar a sua mentalidade que você tinha, por exemplo, fixa, que é aquela mentalidade que você, por conta, né, das suas crenças limitantes, da sua família, Sistema de né, crença. algumas mudanças, porque a gente cresce no meio, certo? E de acordo com a educação daquele meio, a gente acredita, né, tanto parte religiosa quanto parte do trabalho, para você ser um eterno funcionário, né? Então, assim, a gente cresce conforme a cultura do ambiente, correto? A gente, E aí você começou a perceber isso através dos áudios que você estava ouvindo. sim. E como que você começou assim a perceber, não, isso daqui eu posso mudar, isso daqui ainda eu estou num caminho, isso eu não consigo mudar tanto, né? Mas assim, eu acho que a palavra que vem à tona em todo esse estudo é assim, o ser humano, se ele não quiser, ele não muda. Ele não muda. Então, o primeiro passo para a mudança de mentalidade é o quê? Você Decisão. querer. Querer Decisão. Decidir. exatamente, tomar decisão. Eu acho que assim, o antes mesmo, o ponto zero é assim, é a insatisfação. Pode ser a insatisfação financeira, pode ser uma insatisfação de um cansaço excessivo, né? Que você parece que está patinando e nada muda na sua vida, né? Em diversas áreas, pode ser familiar, pode ser no trabalho, N fatores, né? Como que você percebeu isso? Quais foram as mudanças? Quem que você começou a buscar? Se teve algum curso, algum influencer? Então, nesses primeiros anos foi só livro, né? Eu fui uma pessoa que nunca tinha lido um livro, eu já tinha, naquele ano ali eu tinha lido 10 livros. E aí eu comecei a ler um monte de livro, só que aí os livros não estavam sendo suficientes. Aí eu falei, então eu vou começar a fazer uns cursos, né? Aí eu comecei a fazer, eu fiz li alguns livros do Augusto Cury também, que é maravilhoso. Sim, Augusto Cury é muito bom. Todo mundo deveria ler e consumir os livros dele. eu também E gosto muito sobre inteligência emocional. assim, Nossa, ele é. eu comecei pelos de ansiedade. Ele tem 3 livros de ansiedade. Eu li os 3 livros de ansiedade e depois eu li outros, né? Mas me ajudou bastante também. Porque Uhum, a ansiedade é o mal do século, né? exatamente. Excesso de informação. Síndrome do pensamento acelerado que ele fala no livro. É muito bom. Isso. E aí eu li também os livros dele. Aí eu fiz ele tinha um curso de ansiedade também. Eu assisti o curso. E aí eu fui percebendo que os cursos estavam me destravando mais rápido do que os livros. Uhum, Através dos livros estavam ajudando, mas estava sendo muito mais demorado, né? sim, E aí foi nesse caminho. Eu comecei com os livros, li bastante livros, e depois comecei a fazer cursos também. sei. Que cursos você acabou fazendo? Então, eu fiz esse curso de ansiedade do Augusto Cury, Uhum. e, e aí depois eu fiz o curso que chama Ciclo da Maestria do Wendel Carvalho, muito Ótimo. bom. Aí depois dele eu fiz o curso do Wendel Carvalho também, que chama Método Crono, Gestão do Tempo, Produtividade, Uhum. também me ajudou bastante. E o Paulo Palcar, ele, na época, ele me indicou um cara
chama Benzuel. Ele tem Uhum. um livro chamado Vou Te Ensinar a Ser Rico. Aí ele ensina como organizar as finanças, como quitar dívidas, como se planejar. Ensina também mentalidade, eu li o livro dele também. Aí de tanto eu falar dele para um colega meu em comum, esse colega meu ele comprou o livro, comprou o curso dele online, aí assistiu o curso, me contou tudo do curso também, para me ajudar a aplicar também. Me ajudou bastante também esse curso do Benzuel. Sei. Você se considera, então, um grande seguidor também do Wendel Carvalho. Ah, com certeza, me ajudou bastante. Sei. É, eu acho que de todos esses players aí, eu acho que o Wendel, assim, ele é o mais didático, É, né? ele Eu tem gosto muito é também a habilidade dele. Ele pega coisas complicadas e complexas sim, e explica do jeito dele muito mais didático, né? exatamente. É porque hoje, né, muitas pessoas falam assim, nossa, mas é só um vendedor de curso, é isso, é aquilo, e na verdade não é. Na Não é? verdade não é. A pessoa Eu ela sou, tem que estar eu sou bom no aberta para a mudança, né? A mudança mesmo, a transformação da mentalidade. Então, assim, quando você para de ficar, lógico que ele tem o objetivo de vender o curso, mas só que o que tem dentro desses cursos, né? A parte de toda mudança, desde a sua rotina, a sua alimentação, a sua sono, atividade física. sim. O Sono Cronos também. mesmo do Wendel de Carvalho, ele traz muito bem esse repertório, né? O sono é muito importante também. O sono, exatamente, É, exatamente. Porque a gente, nessa correria do dia a dia, naquela coisa do trabalho, porque a gente tem essa crença limitante de, ai, quanto mais eu trabalho, um dia, a gente fica na nossa cabeça, né? Ah, um dia eu serei recompensado, né? Um dia você fica sempre sonhando para depois você viver aquele extraordinário que você tanto deseja, sim, né? sim. Você fala, não, agora eu tô lutando. Só que os anos vão passando, os dias vão passando, e o acúmulo e o cansaço, né? Ele chega assim e assim, acaba com tudo. Acaba com a parte familiar, porque você assim tá cansado, você precisa dormir, você não rende do tempo de você ficar com a sua família, né? Então, assim, tudo fica para depois. E até mesmo o teu sono. Porque, dependendo do teu trabalho, você leva excessivas coisas para sua casa. Não é verdade? Sim, sim. Você não tem tempo de qualidade, nem para Não sua tem família, nem para quem. você mesmo. Exato. E, Exatamente. E você poderia dar aí algumas dicas para gente, né? De como poder se organizar aí, dar umas dicas numa rotina, o que que a gente tem que pensar primeiro. bom, da parte mental, a pessoa tem que, primeira coisa, se cobrar menos. As pessoas se cobram demais. A pessoa, às vezes, ela tem uma vida boa, mas aí ela se acha a pior pessoa do mundo. Porque tudo começa que você não tem que comparar a sua vida com a vida do vizinho, com a vida de ninguém, na verdade. A sua vida é a sua vida. Às vezes uma pessoa próxima, você está no nível 10 e você está no nível um e você quer comparar o seu nível um com o nível 10 da pessoa. Às vezes a pessoa está 30 anos para conseguir o que ela conseguiu, o que ela está conseguindo naquele momento, e você está começando agora. E o seu tempo é diferente do tempo da outra pessoa. Exato. É. Então, assim, Exatamente. você E tem aí a gente entra em duas vertentes. Primeiro, o que as redes sociais ficam mostrando o tempo todo da vida extraordinária, que a vida extraordinária é o quê? Você ser milionário, né? E aí junta com a nossa sociedade que está o quê? Cada vez mais ansiosa, não tem aquele tempo, a espera, a maturidade. Por quê? Você pega mesmo vários vídeos aí de vários players,
Não adianta nada uma pessoa, por exemplo, se a gente for falar aqui de prosperidade no aspecto financeiro, porque prosperidade não é só isso. Você, por exemplo, você ganha nesses jogos aí, sei lá, uma telecena, né? Sei lá, vários prêmios aí. Se você não tiver uma mentalidade diferenciada de investidor, de várias, você vai perder isso daí rapidinho. Por quê? Você precisa trabalhar a sua mente, a sua inteligência emocional para você saber, né? Como lidar com esses aspectos financeiros, saber investir, não é verdade? Sim, porque a pessoa tem que entender que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa ela pode ter um, um salário lá que ela consiga pagar as contas dela, ela não tem dívidas, sobra dinheiro, ela consegue passear, viajar, curtir, não passa vontade de nada. Essa é uma pessoa próspera. E uma outra pessoa que ganha muito dinheiro, mas está endividado, está com a corda no pescoço, não consegue nem dormir e nem ter tempo de qualidade com a família. E Exato. é uma questão de dinheiro. Tanto que tem muito milionário e bilionário aí que se mata, que tem problema de depressão, que gasta fortuna com tratamentos e não resolve. É, várias pessoas acabam definindo essa prosperidade em você, aquilo mesmo que você colocou muito bem, de você olhar a sua grama e não a do vizinho. A vida do vizinho é a vida do vizinho. Você tenta ser 1% melhor todos os dias e se preocupar todos os dias, né, em ser melhor. Sempre, sempre, sempre. Você tem que regar o seu jardim, não o jardim do vizinho, né? Exato. E é aquele momento, essa prosperidade da plenitude. A plenitude é como se você estivesse voando, né? Se você olhasse as nuvens, olhasse lá embaixo, você estivesse bem. Bem, é esse o sentimento, não só relacionado a dinheiro. Você realmente está com as suas emoções equilibradas, o seu lado familiar, a sua saúde, está tudo equilibrado. Isso sim é o verdadeiro sentido da prosperidade, né? E as pessoas acabam utilizando só mais para a parte financeira. Uma coisa que eu falo bastante, sempre que eu encontro alguém pessoalmente, quando eu estiver, né? Uhum, A pessoa pergunta, tá bem? Eu, meu, eu tô ótimo, tô maravilhoso, por quê? Eu tô com saúde, porque exato. tem gente que preferia, se você perguntasse pra pessoa assim, você trocaria a sua saúde hoje por 1 bilhão de reais? Você ficaria numa cama, mas você teria 1 bilhão de reais. Você prefere? Tem gente que tá tão preso, apegado à matéria, capaz de aceitar. Exato. É, Exatamente, a gente tem que saber e ter clareza, né, no significado das palavras de ganância e ambição. Ambição é uma coisa sadia, você ter ambição pelas coisas, ambição você sempre saudável. querer ser melhor, né? Aquele propósito de crescimento, isso é legal, né? Até porque se a gente perde essa ambição, a gente perde o gosto pela vida, não é verdade? Justamente. Você Uhum. começa, vai perdendo sentido. Agora, diferente de ganância, né? Você querer ter dinheiro, lógico que é muito bom. A qualidade de vida que te traz e para os seus, fantástico. Mas não é só isso, né? Então, assim, é o que todos os players aí acabam falando, né? Quando você tem um propósito de lidar com pessoas, não só a sua vida vai ser melhor, mas você ser assim, um meio de transformar a vida do outro, né? Então, assim, aí vem todo o sentido da prosperidade, não é? Sim, ó, o que um dos meus mentores, o Hélio Couto, fala é que a gente tem que fazer isso. A gente tem que estudar, trabalhar e ajudar. Se a gente não fizer isso, a Exato, nossa vida não deslancha, não destrava. Só que a maioria das pessoas, o que elas querem fazer? Ela quer estudar e trabalhar, não quer ajudar. exato. É igual, você quer ver um exemplo? Aquele rio lá de, acho que Israel, o Mar Morto. Sim,
o pessoal gosta de usar ele como exemplo. Ele não transborda para ninguém, por isso que ele não é uma água que dá para você usar, é um mar morto. Exato, Não é que nem o outro rio lá que fica próximo que distribui para todo mundo, transborda. exato, Então, tem que transbordar na vida das pessoas. exato. Trazer significado, transformar as dores delas, né? Sim. E o que você puder ajudar é aquilo que eu falei, é 1% melhor por dia, né? É, você oferece as ferramentas que você tem na mesa e a pessoa decide se ela vai querer usar ou não, né? Porque a gente não muda a vida de ninguém. É a pessoa que toma a decisão de mudar a própria vida. Exatamente. E você, como estudioso aí de mentalidade, hoje está no mercado muito as palavras, a tendência, né, hoje, a palavra propósito, né, e a palavra, por exemplo, procrastinação. O que você, assim, diante de todo o seu conhecimento, dos seus estudos e até mesmo mentorias que você faz, né, você diria aí para os nossos telespectadores? Certo. A primeira que você falou, É a procrastinação e o certo. propósito. O propósito é a clareza de vida da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tem geralmente, quando a pessoa é casada e tem filhos, ela tem que pensar no casamento, né? Do esposo na esposa, do cônjuge, e no filho, né? Tem que ser uma clareza dela, um propósito. E a procrastinação, ela tem que pensar assim: o não é libertador. Tem gente, Uhum, tem gente que tem dificuldade para falar não para as pessoas. Ah, mas eu não quero desagradar, eu não quero, ou não quero incomodar. Só que a pessoa tem que entender o seguinte: quando ela fala não para outra pessoa, ela está falando sim para ela. E quando ela fala sim para todo mundo, ela está falando não para ela. Então, uhum, isso é uma parte da procrastinação, sim. Então, às vezes a pessoa, ela fala, assim, da boca para fora, né? Ela fala que quer muito uma coisa, mas ela não corre atrás. Então, ela não quer tanto. Então, ela fica procrastinando. Por isso que ela tem que ter clareza de propósito do que ela quer. Ela tem que fazer ela tem que fazer um planejamento de vida. Olha, como eu quero estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Aí ela vai ter uma meta, um objetivo, uma clareza, né, um propósito. E se eu tiver bem, depois desse período que eu estou planejando estar bem, eu vou poder, primeiro, me ajudar, né? Dar segurança e conforto para minha família, vou poder ajudar meu cônjuge, minha esposa, vou poder ajudar meus filhos, se for mais de um, vou poder ajudar os parentes, os vizinhos, vou poder ajudar a minha comunidade, vou poder ajudar a minha cidade, se eu quiser. Vou poder transbordar para todo mundo. exato, Por isso que todo mundo tem que prosperar. exatamente. Então, assim, você poderia assim deixar como mensagem que na verdade é como se fosse uma tríade, né? Primeiro, a sua saúde, né, nessa transformação da mentalidade. Depois, a questão da família e o trabalho. Então, isso definiria o propósito de uma pessoa? Eu vou, desculpa, eu vou pedir para você repetir, porque quando você começou a falar, minha mãe entrou aqui no quarto. Aí eu tive que deixar Opa! no. Então, eu falei o seguinte, que você colocou muito bem sobre o propósito e a procrastinação. Então, no caso do propósito, né, seria como se fosse um triângulo, uma tríade, tá? Onde primeiro ficaria a saúde, tá, do ser humano, depois a família e por fim o trabalho. Tudo isso definiria o propósito do ser humano. Então, são os três principais aspectos. Isso daí é o que a pessoa tem que priorizar, né? Sim. Sim, porque por exemplo, assim, se a pessoa quer. Deixa eu pensar aqui. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é cuidar dela mesma. Você está certo. Exato, Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar o próximo. exatamente. Então você
tem que olhar, as pessoas acham que as respostas dos problemas da vida dela está fora, externo. Mas tudo que você precisa saber está interno, dentro de você. Só que Exato. a pessoa ou tem medo de mexer nisso, né? Ou tem muitos traumas. Você imagina uma linha com vários nós. Você tem que desatar esses nós para você se libertar e ser uma pessoa tranquila e equilibrada. Então aí sim você conseguiu resolver a sua vida, os seus problemas, os seus traumas. E aí você vai ajudar a sua esposa, seu esposo, seu filho, e aos poucos você vai ajudar todo mundo. E Exatamente. aí que você falou, a pessoa tem que fazer isso mesmo, a pessoa tem que cuidar da saúde, porque se ela não estiver bem, como é que ela vai cuidar de alguém? É igual aquela questão de você estar no avião e ter alguma turbulência lá, o pane, e cair aquelas máscaras. Se você não colocar a máscara primeiro em você, Não tem você não vai conseguir ajudar você outro. ajudar. É, Exatamente. 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 Por isso, a importância, né? Até mesmo dessa nossa live hoje. Se a gente não se preocupar nesse aspecto mental, até porque a nossa mentalidade, ela reflete muito no nosso organismo, né? Então, se a gente não tá bem, a gente tá muito cansado, a gente não tem aquele momento, às vezes, de até, por exemplo, com um companheiro ou a companheira dentro de casa, né? Na família, Qualidade. de você conversar, de você falar como foi seu dia do trabalho, você às vezes até, nossa, teve um dia muito cheio, cheio de problemas, de você compartilhar isso da sua insatisfação e até é mais uma pessoa para te ajudar a pensar, né? Ter essa conexão, não tem essa saúde mental. E aí o que que você começa a fazer? Você começa a deixar sempre cheio todos os dias. Aí vem o quê? Falta de sono, o cansaço, a preocupação, o nervosismo já começa a afetar o quê? A sua parte física, né? Dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas, uma dor terrível. Outras pessoas começam a afetar até mesmo o rins, o coração, e o corpo começa a dizer que tem algo ali que não tá bem, Isso que tá eu te bem? falar agora mesmo. Isso acontecia comigo, viu? Antes de eu saber dessa questão da ansiedade, do Augusto Cury, eu vivia, eu vivia com dor de cabeça e não sabia por quê. Sim, Aí, depois de ler os livros e ver os cursos, eu descobri que quando eu vou fazer alguma coisa, eu foco tanto, eu fico tão focado, que eu fico com o pescoço e o ombro duro, assim, sabe? E aí sim. era isso que estava me dando dor de cabeça. Dava tensão muscular aqui no pescoço e no ombro. Aí eu descobri, falei, olha, aí, aí, aí eu pego, quando eu vejo que está começando a me dar dor de cabeça, eu já sei que é isso. Aí eu pego, paro, relaxo. Depois eu comecei atualmente a fazer pilates. A professora também me ensinou como fazer massagem. A dor de cabeça Sim. passa na hora. E aí, a pessoa que ela não tem esse conhecimento, esse autocuidado, né? Essa gestão na sua rotina. Porque se você não se organizar, tudo vira uma bagunça. Sua saúde vira uma bagunça, seu trabalho vira uma bagunça. Dentro de casa, se a sua casa tá assim, de pernas pro ar, tudo na sua vida vai ficar muito, né? Vários players, porque eu estudo também bastante, né, sobre isso, sobre mentalidade. É um tema assim que eu gosto muito, muito mesmo. E Somos assim, então, sua casa, os né, o dois. seu guarda-roupa, ele define como está a tua mente. Então, assim, se você não tem um guarda-roupa, por exemplo, organizado, então significa que realmente a sua mente ela está precisando de uma faxina e uma geral. Só que aí precisa de qual ingrediente máximo ali você querer?
Eu preciso mudar. Aonde tem os aspectos para eu mudar? Por exemplo, você citou muito bem. Hoje você percebe, por exemplo, que todo aquele seu estresse, o seu cansaço, você fazendo uma atividade física, colocou uma atividade física aí para te ajudar, no caso Pilates. Você já sabe maneiras de como você aliviar essa tensão que você estava. Uma pessoa que não tem esse conhecimento, não tem esse autocuidado, o que ela vai fazer? Se medicar. É Muitas isso que eu fazia. vezes, Eu, até vai eu numa sempre. farmácia, sem uma consulta, de repente, de um médico, de um especialista, e vai se automedicar. Não, Vai se e outro. encher de anti-inflamatório aí que vai prejudicar um monte de coisas, né, no seu organismo que você está tomando aí por conta própria e não vai tratar a causa. A nossa mente é a mesma coisa. Então você está com uma dor de cabeça, qual é a causa dessa dor de cabeça? Eu preciso saber. Tem que Preciso saber resolver se é na. emocional, se realmente é um aspecto físico. Preciso fazer uma varredura aí de tudo para saber da onde vem o motivo, né? Né? Então, assim, muitas pessoas deixam para tratar isso depois, medicando, né? Com alguns médicos aí que dão remédios aí à torta e à direita para a pessoa tomar, é claro que ela vai ter que cuidar. Mas assim, se ela tivesse cuidando, organizando a sua rotina, né? Fazendo atividade física, suplementando, porque o nosso organismo precisa, a gente não come todos os nutrientes necessários. Então, tudo isso não parece. Quando você organiza tudo isso, a sua qualidade de vida muda. E muito, muito, Com muito, certeza, muito. porque, que nem eu ia te falar agora, antes de eu estudar, eu cheguei a passar no psiquiatra e ele me deu fluoxetina e eu tomei fluoxetina. E hoje em dia eu não preciso mais. Tá vendo? E, É e só outra dica que eu acabei de lembrar que você estava falando aí, é quando a pessoa está com muita coisa na cabeça, que a pessoa não consegue nem dormir, não consegue nem assim. focar em nada, porque ela está com tanta coisa na cabeça e ela não sabe nem por onde começar, né? Uhum. Então, uma dica muito boa é você ter um caderninho. O que você faz? Antes de dormir, você descarrega tudo que está na sua cabeça no caderninho. Exato. É assim, a síndrome do tenho que, sabe? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Aí você pega o caderninho, antes de dormir, você vai ver. Você escreve tudo que está na sua cabeça. Tenho que isso, tenho que aquilo, trará. Quando você for ver, você vai dormir que nem um neném. Você vai capotar. E aí no dia seguinte, quando você acordar, você faz a mesma coisa. Você acabou de acordar, para você não ficar ansioso, você já pega o caderninho de novo, descarrega tudo no caderninho. Você vai ver que o seu dia vai ser muito mais leve e você não vai esquecer as coisas, porque você anotou tudo no caderninho. E você na manhã seguinte, você vai estar com uma clareza. Por quê? Você no seu Acordar caderninho, bem. você está visualizando tudo que você precisa organizar. Sim. E aí é a mesma coisa que tá, por exemplo, um guarda-roupa, tá tudo ali à sua disposição, né? Camisetas, meias, blusas, né? Calças. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar essas informações, no caso do caderninho que você anotou, e você vai, ó, o que é prioridade? O que não é prioridade? O que dá para eu fazendo agora? E você, dentro da sua agenda, da sua rotina, você vai colocar um pouquinho por dia. Então, como você, por exemplo, você mencionou muito bem no início da live, nos seus estudos, né? Então, você falou, eu ouvia os áudios e isso foi transformador. Depois do seu segundo passo dos seus estudos, foi a questão do livro. Então, o que você colocou muito bem? Ah, era um livro grande, mas eu lia, não precisava ler lá 1, 2 horas por dia. Eu lia meia hora, eu lia 15 minutos. Mas é isso que é o diferencial, e talvez seja essa clareza que as pessoas não têm ali quando você está no emaranhado, que parece que você está preso numa teia de aranha de problemas. Então, são pequenas coisas. Então, na sua organização, o que eu vou fazer aqui? O que é prioridade? O que não é?
A constância. Então, para eu ler o livro, por exemplo, que seja 15 minutos, você reservar, você ter uma constância todos os dias, fazer um pouquinho. Quando você vê, o que, que vai acontecer? Você vai conseguir concluir o livro. A mesma coisa numa atividade física. Ai, é cansativo no começo, só que depois que você começa, tudo vai se tornando cada vez mais fácil. Quando você vê, você já concluiu, você já conseguiu, por exemplo, o corpo que você queria, né? Na mudança da alimentação, fazendo atividade física, a sua disposição tá outra. Então você começa a pensar, e com isso, a segunda parte aí da mentalidade é o quê? A conexão com pessoas, né? O que agrega, o que não agrega. Todo mundo tem pontos positivos, né? Todo mundo, assim como tem os negativos também. É, Mas homem, você começa a ter uma clareza muito grande, por exemplo, de ver pessoas que procrastinam demais, que tudo é difícil, tudo, ai, minha vida não muda. Mas tá, tudo bem, sua vida não muda. Mas assim, o primeiro passo para mudar a sua vida é você se perguntar: o que eu faço para mudar? Não é verdade? O que eu faço? É você mudar as perguntas e parar de reclamar. Quanto mais, ó, reclamar, ou seja, eu estou clamando o tempo todo negativo. Então, quando você começa a buscar soluções. Ah, minha vida tá ruim nesse aspecto. Tá, o que eu faço para melhorar? Aonde eu estou errando? Você tem que, a primeira coisa é começar a se questionar, né, Marcos? a pessoa tem que parar de focar no problema e focar na solução de tudo na Exato, vida. Aconteceu a pior coisa da vida dela. Sim, vamos focar na solução e não no problema. exato. É. É, e a pessoa tem Às que vezes, parar de querer ter para ser, porque o segredo é ser primeiro para depois ter. A exato, grande maioria acha que ela tendo o carro dos sonhos, morando na casa dos sonhos, tendo um valor tal na conta, ela vai ser feliz. E ser feliz é um estado de espírito. Você exatamente. pode Mas ter não tudo foi isso, o processo, você né? pode ter tudo isso Todas que as você cicatrizes até a pessoa chegar, né? Porque ela vai chegar. A constância faz você chegar no sucesso, né? tem. Então, assim, é aquele. Começou num livro, por exemplo, para você ler um pouquinho por dia. É a transformação, não é Exato. verdade? E você querer. Então, a gente falou na questão da mentalidade. Primeira coisa, você viu que um aspecto não tá legal na sua vida, pode ser qualquer área. Primeira coisa é você se questionar o porquê que isso está acontecendo comigo. Segunda, você querer mudar e se perguntar Decisão. como, né? De- né, E decidir. aí, Marcos, nos seus estudos, né, que a gente conversou, você fala muito bem na questão da liberdade, na questão de mental, espiritual e emocional. O que que você explicaria aí pra gente sobre esses três aspectos? Então, porque assim, é o que a gente estava falando. O nosso ambiente que a gente convive molda muita gente, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Pai, mãe, irmão, primo, vizinho. Então você é a média daquilo. Se você convive com pessoas que têm algum vício, você provavelmente vai ter aquele vício junto. Com certeza. Se você convive com pessoas que têm o hábito de fazer atividade física, você acaba sendo motivado também, acaba indo junto. A manada, né? Você acaba seguindo a manada. Exato. E tem também as crenças, né? Porque o que são crenças? É tudo aquilo que você vê, ouve e sente durante a sua vida. Já começa na sua infância. Você vai lá, você é criança, e se você tem um relacionamento muito bom com seu pai e com sua mãe, você vai crescer uma pessoa grata, você vai crescer uma pessoa amorosa, você vai crescer uma pessoa otimista.
Agora, e aquelas pessoas que não tem, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou tem os dois, mas os dois só vivem brigando, e ainda o pai, a mãe briga com o filho, aí o filho acha que não é merecedor daquilo, acha que a culpa é dele, e aí ele cresce com aqueles traumas, entendeu? Então tudo são reprogramações mentais. Tudo Exato. que acontece na sua vida gerou uma. Vai ficar gravado em você. Então, então as coisas boas ficam gravadas, mas as coisas ruins também ficam. Então a pessoa tem que aprender a reprogramar isso. O que não fez bem para ela tem que aprender a ressignificar. É, voltar para aquele momento e colocar amor naquilo. Olha, aquilo que aconteceu comigo foi ruim, mas se eu não perdoar aquela situação e aquela pessoa e aquilo lá, eu não vou conseguir seguir em frente. Eu tenho que desatar esse nó da minha vida. Exato. É, e aí a pessoa vai vendo que as coisas Exatamente. vai começar a andar. As pessoas elas ainda confundem o significado do perdão, né? Que você perdoar não significa que você esqueceu aquilo. Exatamente. Aquilo foi um aprendizado para você. Foi um momento, foi um erro, você identifica o erro, você fala para a pessoa, olha, você errou, eu não gostei disso, né? Essa clareza é muito importante. Não há esquecimento, né? Mas assim, é libertador para quem perdoa, né? Exatamente. Porque perdoar significa que aquela pessoa, naquele momento, ela errou. Ok, você também erra. Mas assim, você deixou de lado aquilo. Você não fica o tempo todo deixando no seu subconsciente aquela situação. Porque não parece. Acaba refletindo em diversas áreas futuramente na sua vida, às vezes um trauma, uma questão que você não ressignificou, né? Sim, sim. Porque assim, quando você pensa numa coisa, mesmo que ela não tenha acontecido na sua vida real, você Sim, está vivendo ela. O seu cérebro entende que você está vivendo aquilo. Mesmo que você não tenha vivido, você está imaginando, eu tenho mágoa, raiva, ressentimento de uma situação, de uma pessoa. Aquilo ali vai estar fazendo mal para você, não para a pessoa. É, é, é um veneno que você vai estar bebendo todo dia, querendo que a outra pessoa fique ruim, fique doente com aquilo, mas está fazendo mal para você mesmo. exatamente. É. Exatamente. E Então, você essa liberdade mental, espiritual e emocional. Então, a gente parou na mental. Então, tem a espiritual e a emocional ainda. a emocional é o seguinte, a pessoa às vezes ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não está com o emocional dela equilibrado, né? Sim, E o emocional é o que manda no jogo. Porque às vezes a pessoa sabe na teoria o que ela tem que fazer, mas a prática é o emocional dela. exatamente. Então ela tem que se conhecer muito bem. Ela tem que saber o limite dela para ela ter um controle emocional. Maestria emocional, né? Exato. E assim, qual dica você dá para as pessoas, por exemplo, que tem ali várias classificações, como por exemplo, as pessoas que são mais coléricas, né? Então, ela recebe uma certa informação, ela já sai explodindo lá a todo vapor. Quem que você acha, de repente, você, nos seus estudos, você buscou alguém, uma dica, de repente, pode ser de leitura, pode ser um curso, pode ser uma dica sua, assim, no geral, para a pessoa conseguir se controlar essa parte mental. A pessoa na parte emocional, ela precisa saber os gatilhos dela, o que faz ela explodir, o que faz ela ficar calma. O Uhum, que me ajudou no, no meu começo lá, quando eu estava estudando Augusto Cury, eu não sabia, mas ele falou.
escute música clássica, lenta, antiga. E eu comecei a escutar quando eu não estava bem. Quando eu estava triste, quando eu estava com muita raiva, quando eu estava desequilibrado, destemperado. Eu me fechava no meu quarto, tudo escuro, botava música clássica lenta e aquilo era uma delícia. E acalmava, me equilibrava, relaxava. E no meu caso, no meu exemplo, eu percebi que eu só fico nervoso quando eu não durmo bem, porque por isso que eu falo que é a importância do sono. A pessoa ela tem que ser prioridade ela dormir muito bem. Se ela conseguir dormir 8 horas por noite, maravilha. Se ela dormiu 6, ela tem que pagar aquelas 2 horas que ficou faltando. Ela tem que dar um jeito. Dormir muito bem, não ficar muito tempo sem comer também, porque é uma coisa que estressa. Não Exato. ficar mais do que 2, 3 horas sem comer. Mastiga alguma coisa, dá um, sabe, bebe bastante água também, se hidrata. Então, assim, eu fui percebendo que o que me deixava desequilibrado era isso. Se eu tivesse muito cansado, com sono, com fome, e alguém viesse falar alguma coisa para mim, aí já não estava bem, né, comigo mesmo. Aí ainda a pessoa aproveita, né, para cutucar a onça com mais curta, né? Então, Exato. uma dica que eu dou é isso. A pessoa tem que descobrir o que é gatilho para ela. Ó, se, se eu ficar sem dormir, eu fico insuportável, então eu tenho que focar em dormir muito bem. Sim. Então, assim, se a pessoa é muito viciada no celular, ela tem que, 1 hora antes de dormir, já não mexer com tela mais. Evitar celular, evitar televisão, deitar na cama, nem que não consiga dormir, mas pelo menos ficar lá deitado com o olho fechado, fazer a dica que eu te falei, colocar música clássica lenta, ou a música clássica lenta me ajudou bastante, mas depois eu fui achando outras coisas que eu gostava também, música barroca, que também é música antiga, ajuda também. Aí, como eu sou de 87, eu sou da geração dos anos 80 e 90, então eu gostava muito das músicas dessa época. E hoje em dia essas músicas me acalmam também. É nostalgia. Eu deito, coloco as músicas lá dos anos 80 e 90 e relaxo também. Exato. Então, É, esse autoconhecimento, a pessoa ela tem que refletir na questão dos seus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, você saber verdadeiramente os seus gatilhos, o que, sim, que realmente te tira fora do prumo, né? E você buscando através, então, por exemplo, o sono de qualidade. Você não exatamente. e não tiver realmente um sono de qualidade, e para você ter esse sono de qualidade, a gente pontuou muito legal aqui na live, questão da prática de atividade física, na sua alimentação, e também para você tirar suas preocupações, saber organizar aqueles problemas que você está ali o tempo todo pensando, né? Anotar no caderninho, que você deu uma dica muito, muito, muito legal, né? E aí, de acordo com a sua rotina, no seu planner, ali você vai priorizando ou não ali algumas atividades, o que, que dá para fazer agora, mas assim, a gente não pode esquecer da constância, né? E a parte espiritual também, né? O que, que você dá como dica aí a prática espiritual, assim, de uma maneira geral? Então, você tem que primeiro, assim, você tem que se conhecer, né? Você tem que saber como é que é o seu relacionamento com algo maior do que você. Se você é um cara mais científico, você tem que pensar assim, bom, eu vivo aqui, quem criou isso daqui? Não importa no que na religião que você acredita, né? Você tem Uhum, que ter uma, você tem que ter a conexão com algo maior, além de você. sim. E aí você tem que Seja dedicar o universo. exatamente, nem que seja o universo, a ciência, não importa do que você chame. Você tem que ter uma conexão com algo maior. Sim. E aí o que acontece? Você tem que dedicar, nem que seja 5 minutos por dia, antes de dormir ou quando acordar, você
tem que. Você pode usar o caderninho para agradecer, porque assim, é outra coisa que as pessoas erram. A pessoa não tem que reclamar de nada e nem pedir nada. A pessoa só tem que agradecer. Ela tem que pegar no final do dia dela e, olha, eu vou refletir como é que foi meu dia. Meu dia tendo, no meu conceito, tendo sido bom, ótimo, maravilhoso, ou tem sido péssimo, eu tenho que ser grato, porque eu estou vivo. Amanhã eu vou dormir, vou acordar, amanhã eu vou estar bem de saúde para poder recomeçar tudo de novo. Então a pessoa tem Exatamente. que agradecer, porque quando ela perceber que quanto mais ela agradecer, mais ela vai. É igual fala na Bíblia, né? Quanto mais agradecer, mais será acrescentado, né? Exatamente. Então, Eu aprendi uma vez num dos meus estudos aí, em que se você estabelecer, por exemplo, 3 objetivos por dia daquilo que você precisa fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu funciono muito com rotina, né? Eu gosto de estar sempre ali, ó, hoje eu tenho para fazer isso, daqui eu tenho para fazer isso e aquilo. Então, para você não ter assim metas muito a longo prazo, né? Porque para você diminuir essa sua ansiedade para conquistas, pode ser de qualquer coisa, você pegar essa grande meta, dividi-la em partes menores. sim, Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 3 aspectos objetivos, qualquer que seja do seu dia, pode ser no trabalho, pode ser na sua família, pode ser, hoje eu fiz atividade física, estou no começo de uma atividade física. Então, você definir 3 coisas que você precisa fazer por dia. Então, no final do seu dia, quando você vai entrar nesse aspecto aí da gratidão, de que você conseguiu, esse sentimento de satisfação, nossa, é assim, super enriquecedor, né? Então, você vê, você fala, nossa, o quanto eu fui produtivo hoje. E isso, assim, desperta um gatilho, assim, uma garra para o próximo dia de você continuar. Poxa, eu venci isso daqui hoje. Nossa, muito obrigado, independente aí de qualquer que seja a sua crença, né? Você se sente muito melhor. Parece que te dá assim, um plus assim para você continuar e não desistir, né? Porque a grande dificuldade das pessoas procrastinadoras, por exemplo, é o começar, de não saber da onde. Então a pessoa até tem o desejo, mas isso daqui deixa para depois. Isso daqui tem outros empecilhos o tempo todo. Um dia eu estava escutando, porque eu gosto muito, né, de escutar alguns players aí, e um deles estavam falando assim, que se você quer acabar com a sua procrastinação, é você, eu quero alcançar tal objetivo, tá? Ok, ótimo. Isso qualquer pessoa quer. Mas assim, o quanto você é capaz de conseguir atingir aquele objetivo que você quer, porque a pessoa que você mais ama também depende disso. Aí você fez o quê? Você deu um motivo, você deu uma causa para aquilo. E aí você vai lutar. Então, assim, um dos segredos para você cortar essa procrastinação na tua vida é o quanto eu me dedico, quanto eu vou fazer e eu vou conseguir, né? Porque é a constância. Você vai fazendo e você vai conseguir. mas é uma coisa também que sabe que a gente sempre fala, as Hum, pessoas não fracassam na vida. Elas desistem no meio do caminho. Então você não pode desistir só isso, porque você acha, você começou uma coisa, você tem que terminar tudo que você começa. Porque aí quando você começa uma coisa e você desiste, você acha que você fracassou. Mas você não fracassou, você só desistiu. O que você, uhum. o que Você não você, voltou a estaca zero, você tá só parado, exatamente, porque você começou, é, não é? é só você não desistir das coisas que você quer, porque no final Exato, vai valer a pena, a conta vai fechar. com certeza.
Com E, um- certeza. e E a uma, certeza depois quando você chega, que você fala, eu sabia que era isso. Era isso. Então, assim, quando você chega naquilo que você tanto almeja, deseja, né? Em qualquer área da sua vida, você tem a certeza, porque é o tempo todo, como você fragmentou a sua meta em um pouquinho por dia, constância faz você chegar. Faz você chegar. Não tem outro segredo. A receita é essa, né? Então a constância, não, você tá fazendo, você não, eu vou chegar lá e você chega mesmo. Marco, deixa eu te perguntar. Você é adepto aí nos seus estudos? Você acredita na lei da atração, física quântica? Como é aí essa relação para você? olha, eu não vou falar para você que eu acredito, eu vivo todo dia. Mais do que acreditar é viver, é você ter certeza daquilo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que tudo é mental e emocional. A sua mente cria tudo. A sua Exato. vida hoje, se a sua vida está maravilhosa hoje, você criou ela primeiro na sua mente, no seu mental e emocional. E se a sua vida, se você acha que ela está horrível, mesma coisa. Você criou ela no seu mental e no seu emocional, e ela é um reflexo do seu mental e emocional. Tudo é energia, você emana uma energia. Exatamente. É a primeira inspiração, né? Você É, projeta primeiro, e aí você não pode ficar só na imaginação. Você tem que definir as metas, que é isso que a gente tá falando a live toda aí, tá? Qual é o primeiro passo? Como eu vou conseguir? Ah, isso é a longo prazo? É a longo prazo. Ok, tudo bem. Mas o que eu vou fazer um pouquinho por dia para chegar lá? Porque você vai chegar, mas é a constância. E a mudança do 1% melhor por dia. sim, sim. Outra coisa que ajuda é a pessoa saber a diferença de importante e urgente. E também tá... Fala um pouquinho sobre isso. Antes de falar de importante e urgente, é interessante falar a diferença de tarefa e compromisso. Boa. O que é Vamos uma lá. tarefa? Meu celular vai descarregar, tá? Então, se eu cair da live aqui, você já sabe por quê, né? Porque o celular apagou. Tá, Mas aí eu vou tá. falando aqui enquanto o celular não desliga. O que é a diferença de tarefa e compromisso? Tarefa é tudo aquilo que você consegue fazer no máximo em 15 minutos. Passou de 15 minutos é compromisso. Então, quando você for ver o seu dia, quais são as 5 principais tarefas do meu dia de hoje? Beleza? Vou me organizar aqui. E quais são os 5 principais compromissos? São esses. O que eu não consegui resolver hoje fica para o dia seguinte. Então, todo dia você vai ser produtivo. Porque, assim, a diferença de importante e urgente é exatamente isso. Urgente é uma coisa que você podia ter feito no dia, seja ela tarefa ou compromisso, e você procrastinou, você não fez. Aí ela virou Exato. urgente. É igual uma dor de dente. Se você se cuidar todo dia, cuidar dos seus dentes, você não vai ter dor de dente, você não vai precisar mexer com o negócio de cárie, de canal, essas coisas. Mas se você não mexer, vai virar uma coisa urgente. Exatamente. Muito bem. Excelente. E aí, bom, dentro da liberdade, né? A gente falou da mental, da espiritual, da emocional. Nós temos também outros tipos de liberdade, né? Que é a liberdade financeira e a geográfica também. De tempo também. E a de tempo. Isso. Fala um Mas é, pouquinho aí pra gente. então, é aí que tá. Se você conseguir a liberdade mental, emocional e espiritual, a financeira, a geográfica e de tempo vem junto. É um Exato. combo, é um kit. Exatamente. É, porque é igual o não. Por que o não é libertador? Quando, quando uma pessoa pede uma coisa para você e você tem o hábito de não falar não, você tem que entender o seguinte: se você está falando sim para aquela pessoa ou para aquela situação e você não quer fazer, mas você também não quer desagradar, você está falando não para você. Então, se você pode fazer e você quer fazer, faça.
com todo amor, com toda boa vontade. Mas se você não quer fazer, se você não pode fazer, você tem que falar não, porque ela vai procurar, essa pessoa ou essa situação, ela vai procurar outra pessoa para poder fazer isso para ela. Exato. E aí entra na questão do autoconhecimento, do autorrespeito, Você né? tem que priorizar você primeiro. Exatamente. E isso é longe de uma atitude egoísta. Quando você se respeita, né? Você diz não para algumas coisas, você abre uma margem, um tempo e uma organização na sua rotina de prioridades, que às vezes você não estava se dedicando muito, por exemplo, na família, no cuidado com os filhos. É uma prioridade, né? E sempre fica para depois. As pessoas geralmente deixam o trabalho acima da sua saúde, acima do seu sono, né? Mas o quanto você vai se dispor ali no seu trabalho, a sua energia, vai dar ali a sua capacidade máxima, né? Para você conseguir chegar, sei lá, numa meta, num objetivo, lá, sei lá, com o seu chefe, de repente, se você é funcionário. Então, se você não está se cuidando, vai chegar essa progressão aí, ela vai acabar É, diminuindo, você né? vai, E vai você, refletir na sua saúde. Então, assim, não é que quando a gente costuma falar assim, ah, você tem que pensar em você primeiro. Parece que é uma coisa egoísta, né? Nossa, como assim? Você está sendo muito egoísta. Mas não é isso. Não é isso. É questão de prioridade mesmo. Se você não tiver saúde, não tiver uma organização, um equilíbrio mental, esquece, esquece. Né? A sua performance num trabalho, no estudo, onde quer que seja, vai ser péssima, não é? sim, com certeza. Exatamente. Então, eu acho que era essa a nossa mensagem de hoje, né, Marcos? Tem mais alguma coisinha que você quer colocar aí sobre Não, mentalidade? eu acho que deu para entregar bastante conteúdo hoje. Viu? Porque É, a gente planejou para também, ficar também meia hora, achei. A faz gente uma falou hora. assim, em aspectos gerais, né? É, Depois, nas próximas lives aí, a gente pode até falar um pouco sobre autoconhecimento, né? Algumas dicas que é um dos primeiros passos para transformar a sua mentalidade, né? E aí a gente vai segmentando aí para as próximas lives aí, que tem muito conteúdo e muitas surpresas ainda que virão, né? só o começo, né? Só o começo. Só o começo. Quer deixar o seu contato? De repente, o pessoal aí que você é um treinador mental. Ah, eu vou deixar, Posso eu vou ter? escrever aqui então o meu WhatsApp, Exato. Seu trabalho de mentoria, né? né? E o, o Instagram já tá aí. É só seguir no Instagram e entrar em contato comigo no WhatsApp que a gente conversa. Se a gente puder Ótimo, ajudar, excelente. da maneira vai ser feito. Exatamente. E isso é para diversas áreas, né? Eu também costumo fazer alguns trabalhos também de mentoria, né? Mas ali com profissionais da educação, né? Porque o trabalho do educador hoje, assim, caótico, né? Leva, assim, vários problemas. Porque tudo, se você for ver bem, é culpa do professor. Ah, o aluno não está aprendendo, mas a culpa é do professor. Mas olha lá, ele não fez a lição de casa. Ah, foi o professor que passou muita lição. Então, assim, esse é um dos grandes focos aí. A gente também faz esse trabalho de mentoria com aí os educadores, pais também, tá? Quem precisar, acesse aí o nosso canal, entre nas nossas redes sociais, clique na bio e entre em contato. E o Marcos aí com a mudança de mentalidade. Eu gostei dessa parte sua aqui, que é o mentor de manifestação de desejos também, né? Muito legal. Então tá bom, Marcos. Era isso. E aguardem aí mais lives aí para os Próximos próximos capítulos, né? Esse aqui é só o começo. O primeiro de capítulos. muitos E logo chegará a novidade também, né? Não vamos dar sempre. spoiler. Tá Sim, sim. bom, pessoal? Então tá bom. Uma boa noite para todos Maravilhosa, né? e até mais.
Maravilhosa noite aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.